Bom dia, Juliane, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, professora? E você? Tudo certo, graças a Deus. Que alegria a gente estar junto para esse momento de troca e evolução. Então, seja muito bem-vinda para o nosso terceiro diálogo formativo. Antes da gente entrar aí na nossa pauta pedagógica, né, eu queria te ouvir, como é que está sendo a sua rotina aí nessa semana, como é que foi a aplicação da prática. Foi boa, mas como deu para ver na gravação, eu estava com poucos alunos, né? Porque, como eu tinha comentado, a gente fez aquela mudança de prédio. Então, deram uma faltada até bastante no dia, estava com um número reduzido, mas deu para trabalhar bem, assim, eu consegui mesclar eles de acordo com os níveis, né? Então, deu para realizar a atividade conforme a proposta, de fazer com os níveis diferentes, apesar da quantidade reduzida no dia. Estava É com até, bastante chuva também. mas é até melhor, né? Menos alunos, a É, gente consegue interagir fica, mais. eu consigo daí dar atenção devida para todos eles, né? Realmente na gravação parecia mesmo que tinha. Até eu tive um momento, eu tive a impressão de que estava gravando menos, sabe? Que era Uhum. só um foco, assim, mas é que realmente você alertou agora que tinha menos alunos. Bom, então eu quero Era uma te. sala grande também, uma sala bem maior, né? Que a turma comportava, então também estava sobrando Estava espaço. sobrando espaço ali. Que bom. Bom, então eu quero te parabenizar pela condução, né, da sua prática, te tranquilizar porque o objetivo do nosso diálogo aqui é puramente colaborativo, então junto a gente vai olhar para o seu planejamento, para a sua implementação da sua prática pedagógica, que você realizou na última sexta-feira, no dia 19 de junho, com a turma do sétimo ano do Colégio Cívico Militar General Osório, onde a gente trabalhou a temática e a referência da proposta da referência docente 6, né? Você utilizou a proposta 2. Então, aqui, nossa intencionalidade formativa é realmente fazer um exercício de uma reflexão partilhada, né, sobre essa sua aula. Não tem esse fim de fiscalização, julgamento, né? Então, eu quero te tranquilizar e falar que esse espaço aqui é um espaço de mentoria, de acolhimento, de parceria realmente, né? Um momento de estudo e também de crescimento mútuo, porque eu aprendo muito aí com vocês, né? Para a gente refletir junto e olhar para essas estratégias que você colocou, para o que você já utiliza, e também pensar talvez alguns outros caminhos para fortalecer mais ainda o aprendizado desses seus estudantes. Então, nós vamos analisar a intencionalidade pedagógica agora, para ver se você conseguiu resgatar essas habilidades mais frágeis aí que você notou na matriz diagnóstica dos seus alunos, especificamente em relação aos descritores, o HD31 e o HD39, que eram relacionados a essa diferenciação, de transmissão, né, de micro-organismos, causadores de doença. Então, sinta-se confortável aí para compartilhar suas perspectivas comigo e também para a gente construir junto esse momento. Antes da gente iniciar mesmo, eu queria verificar se você lembra dos nossos combinados do nosso diálogo formativo 2 e se você usou algum deles aí durante esse período até essa outra implementação. Usei, acho que tinha sido duas sugestões, né? Dois combinados, ou uma usando o barbante, né? E o glossário, né? Glossário científico. Nessa turma eu usei o glossário, né? Até na hora da revisão ali que eu estava fazendo com eles, porque é bastante nome ali, né? Eles acabam tendo uma dificuldade maior. Como não era um processo fisiológico, eu achei que na questão das doenças fazia mais sentido o glossário. Perfeito, que bom que você conseguiu usar, né? Podia ter usado um banco de argumentos também, mas esse glossário científico é perfeito, principalmente porque fungos, vírus, protozoários, eles têm bastante dificuldade, né? Como Tem. você conseguiu visualizar lá na questão do nosso do descritor, é exatamente isso para tentar resgatar. Então, o fato de você ter utilizado esse glossário já com certeza já ajuda muito aí no desenvolvimento deles mesmo. Bom, então, agora eu vou propor para você um exercício aí de autoavaliação, né, e reflexão, né, o que é o que move a nossa evolução profissional, nessa autoavaliação, a gente olhar para tudo que você planejou lá no PDP e para a forma como essa aula conseguiu se materializar, né, com seus estudantes,
Então, quando você estava circulando pelos grupos, né, estava vendo, interagindo com os estudantes, né, esses caminhos que você desenhou, alguns associando, outros comparando, né, o grupo do Robert lá construindo o esquema. Quais aspectos que você percebeu como um ponto alto, assim, um ponto realmente positivo na escolha dessa metodologia de agrupamento por níveis de desempenho? Um ponto alto é que no final, quando eles viram ali a correção dos outros, né, compartilhar a informação dos outros grupos ali, principalmente do esquema, que quem estava numa outra rota de raciocínio conseguiu absorver ali uma coisa diferente. Que até eles falavam assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, que legal que você pensou. Achei que foi bem positivo, e principalmente no grupo que trabalhou com o esquema ali, teve a parte prática mesmo do dia a dia, do cotidiano. Porque daí eles saíram daquela coisa só do conceito, transmissão, tratamento, prevenção, e eles foram, mas se eu fosse lá o prefeito da cidade, eu ia mandar fazer uma campanha para as pessoas não deixarem água parada. Então, eles foram para essa parte, assim, também achei bem interessante. Eles conseguiram trazer para o cotidiano Trazer para o deles, cotidiano. exatamente. Isso que é realmente acho que é o ponto alto, né? Você conseguir associar aquilo com o seu dia a dia. Uhum. E você sentiu que essa divisão contribuiu para que esses estudantes superassem essas fragilidades que os descritores mostravam, assim, de uma forma talvez mais autônoma? Acredito que sim. Né? Os que estavam ali no nível mais básico ali de associar ou só citar, eles conseguiram fazer sozinhos ali a maior parte, né? Todos tiveram um pouquinho de ajuda, mas eu achei que foi interessante, eles se soltaram mais, assim, que é uma coisa que eu percebo em todas as práticas, que é por nível, eles conseguem fazer mais sozinhos mesmo, né? Com autonomia. Que Quando a bom. gente não separa, eles chegam num nível um pouquinho mais difícil ali, eles já dão uma travada. Bloqueiam. Bloqueia. Dessa forma, foi mais produtivo, assim, todo mundo conseguiu fazer. A gente não terminou a última por questão de tempo mesmo. Uhum, entendo. Não, mas perfeito, deu para verificar ali na sua o engajamento, né? A sua intencionalidade ali. Quando você estava fazendo o fechamento da atividade, né? E pensando lá no critério 1 da nossa rubrica, que a gente viu que para alcançar o nível máximo supera, tinha que ter essa dinâmica de agrupamento. Então, ela acaba ganhando um pouco mais de força quando a gente insere a figura desse aluno mediador para trocar e para mediar. Pensando nisso, quais aspectos você acredita que podiam ser melhorados ou refinados ali no seu planejamento em uma próxima aula? Assim, você trouxesse, de repente, esse papel ativo do monitor como um comediador dessas resoluções. Você acha que essa estratégia podia impactar na autonomia dos grupos? Desculpa, não entendi. O que podia melhorar? Na realidade, sim. Quando você utilizar o aluno mediador, né, o aluno monitor ali, para ele mediar as trocas. Certo. Você imagina que essa estratégia ia impactar a autonomia dos grupos enquanto você realizava essas intervenções personalizadas, que eles, para você não ter sempre aquela sua validação direta? Sim, com certeza. Eles, às vezes, assim, um aluno que está mediando mesmo, ele faz uma ponte bem boa, né, entre os outros alunos e o professor. Então, eu acredito que sim, às vezes eles têm, e acontece bastante disso deles. Aí eu vou perguntar para a professora, mas acho que eu tô com vergonha. Pergunta lá para mim o que é tal coisa. Então, eles conseguem ter mais, né, ter um pouco mais de autonomia. Em relação a esses alunos mediadores, aos monitores. Perfeito. Em relação ao seu PDP, né, você indicou a turma ali, preencheu corretamente, você identificou os descritores, o HD31, que era compreender as doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, e o HD39, que era identificar esses micro-organismos a partir dessas características individuais. Você conseguiu relacionar os conteúdos, né? Explicou a questão da identificação de viroses, bacterioses, protozooses, micoses, né? Então, fez essa integração da transmissão e da prevenção. Você selecionou as aulas da RCO, as 4 aulas, né?
as aulas 13, 17, 21 e 23, você descreveu em tópicos, né, dividiu didaticamente ali os percursos da resolução, tanto o caminho 1, o caminho 2, o caminho 3, fez essa mediação, essa socialização, elaborou a atividade, né, a proposta ali diferencia realmente os níveis através dos caminhos, né, o grupo 1 está focado ali em associar, o grupo 2 em comparar, investigar, e o grupo 3 em analisar e esquematizar, então você conseguiu promover a equidade ali, né, anexou a atividade ali no link, você descreveu todos os resultados que estavam alinhados aí com a proposta 2, né, a questão da consolidação dessas habilidades científicas realmente, o avanço desses estudantes a partir desses diferentes níveis de desempenho. Então, o seu PDP ele ficou bem robusto, assim, ficou bem claro metodologicamente, né, totalmente alinhado com as diretrizes. Então, você conseguiu cumprir todos os requisitos ali, o checklist deu ok. Você conseguiu converter realmente a teoria dos descritores, né, que você viu que tinha um baixo acerto aí na prova Paraná Diagnóstica, em uma dinâmica, assim, prática mesmo e viva em sala de aula. Então, agora nós vamos ver a sua observação da sua prática, né? Você conseguiu ali organizar em níveis de desempenho, né? Conforme o PDP que você colocou ali, que eles iam realizar esses caminhos distintos de resolução, né? Fica clara na gravação a coexistência dessas dinâmicas, né? Você discute com o grupo que fez a associação ali, como que vocês fizeram? Ligaram quem, né? Depois, no outro grupo, você falou, ei, vocês fizeram um esquema de qual foi a primeira, né? Então, você fez todas essas coisas, você fez a retomada, né? Durante toda a mediação e correção ali, você focou principalmente na diferenciação das viroses, né? Das bacterioses, dos agentes transmissores, né? A bactéria, protozoário, vírus, fungo. Então, a sua implementação está totalmente alinhada, ela reflete esses tópicos que você planejou, você validou, passou validando ali os cartões dos conceitos, né, a construção dos esquemas, esses caminhos analíticos que você havia planejado, você fez essa troca entre pares, né, que seria uma proposta da atividade ali para gerar a autonomia e esse debate interno, você validou bastante a interação, né, ô, Rafa, ó, você falou certinho, arruma lá, coloquem lá, né? Então, você consegue evidenciar esses caminhos, né, na correção. Teve um momento que você fala assim, olha, gente, está parecido com o que as meninas fizeram lá, vocês só inverteram a ordem, né? Então, você conseguiu fazer essa socialização entre os grupos, tá? Então, aqui você, no critério 1, você atingiu integralmente, né? Só faltou o detalhe realmente ali, não traz essa evidência explícita do aluno monitor, sabe? Uhum. Realizando o papel de mediador ali, a gente não consegue ver isso na gravação, mas atendeu integralmente todos os outros critérios, e em relação ao critério 2, que seria a correção e a discussão da atividade que você fez com os estudantes, circulou pela sala, utilizou a técnica de surpresa lá, fez essa convocação, né, intencional, chamou os estudantes, os grupos de uma maneira alternada, né, para ir construindo esse raciocínio ali no quadro. Vamos, Cauê, conta aí para mim o que você fez, né? Olha aí na folha de vocês, como que vocês fizeram aí, Robert? O que tinham de vocês, né? O colega pode ajudar. Então, assim, você demonstrou realmente essas diferentes maneiras de resolução, você instigou a reflexão, né? Quando você faz o fechamento lá, quando você faz aquela correlação das diferentes estruturas lógicas que foram produzidas pelos grupos que fizeram a tabela de associação com o esquema, né? Então, você instiga, você fala assim, na segunda forma, como é que era que vocês resolveram? Vocês compararam cada uma, né? Então, aí você sintetiza que ela é causada pelo vírus e ela é transmitida pelo mosquito, né? Tem um momento que você fala, né? Essa parte eles estavam confundindo ainda, eu tive que reforçar bastante, né? A transmissão, quem que era o transmissor, quem que era o causador. Exatamente, isso ficou bem evidente naquele momento ali, daí você falou, então agora vamos para a próxima parte, né? Então, você fez essa mediação realmente com foco nesse pensamento crítico, nessa autonomia desses alunos, né? Você não entregou só as respostas prontas.
você foi instigando, você desconstruiu alguns equívocos ali em tempo real, principalmente em relação a isso, né, ao agente transmissor. Então, você conseguiu fazer com que fosse realmente gerada essa transferência de conhecimento, né? Tem um momento que você desafia o aluno e fala assim, mas o mosquito, ele causa ou ele transmite? Então, quem que causa? Ele fala, o vírus, muito bem, né? Então, você retoma esses conceitos aí cruciais, né? Principalmente quando você percebe a confusão na questão desse vocabulário científico mesmo deles, né? Não, causador não é causador, né? O que está escrito aqui, né? Transmissão. Então, o que é isso aqui? Essa é a forma, né? O que é transmissão? Como que pega a doença? Né? Então, você faz essa síntese global ali com a turma depois. Então, você atingiu, em relação à correção e à discussão da atividade, no critério 2, você atingiu o nível supera, tá? De parabéns, ficou muito legal. Você deixou ali, né, tudo muito bem evidenciado, né? Principalmente a questão de instigar eles a pensarem criticamente, né? Quando você faz esse fechamento, né, eles conseguem, assim, você acaba gerando esse conflito cognitivo neles, né, para quê? Para você conseguir aperfeiçoar a resposta dele, né, aí tem um momento que você faz um desafio lá, fala, isso, mas e daí? Precisa acontecer o quê para a pessoa pegar antes? Né? Como ajuda? Daí o outro vai lá, né? Como que ajuda a combater? Qual doença que ajuda isso aqui, né? Então você vai forçando esses alunos a explicarem realmente essa mecânica biológica da questão da prevenção, né? E quando você coloca lá no quadro, ficou bem visível, ficou bem legal, né? Você expõe e complementa esses caminhos inversos que podem gerar a mesma consolidação científica, né? Quando no momento que você falou que eles só tinham invertido a ordem, mas está igual, quando você cruza os dados da tabela com esses esquemas conceituais, né, que eles fizeram, ficou muito, muito visível, ficou muito bom, né? Quando eu digo que você desconstrói, assim, você valoriza o erro, né? Não é só você consegue fazer uma revisão conceitual de tudo que você está lá, mediante as 3 formas de resolução, mediante as atividades diferentes que você fez, né? Então, essa revisão conceitual fica muito legal lá no final. Que quando você coloca aqui, embora as doenças elas possuem esses micro-organismos que são causadores específicos, as formas de contágio, a profilaxia, essas ações humanas que são contextualizadas no cotidiano, né? Cada doença também tinha sua transmissão, então o que era diferente, e daí você coloca lá, o que vocês viram também, as formas de prevenção. Então, isso, no decorrer da sua prática, foi mostrando a consolidação que você fez, né? A questão da autonomia e do pensamento crítico dos seus estudantes. Então, ficou, assim, ficou muito bom realmente, principalmente no critério 2, que você atingiu o nível supera. Agora, olhando ali para o momento da sua correção coletiva, né? Quando você circula pela sala, quando você chama o Cauê, o Robert de surpresa ali, quando você não aceita essas respostas prontas, quando eles confundem tudo que é a transmissão e o causador, né? O vírus da dengue lá é um mosquito transmissor, você usou esse erro para instigar eles, né? A pensar. E tudo isso fez com que você alcançasse a excelência aí no nível supera. Quando você revê o momento de correção, né, onde esses estudantes, eles explicaram, eles refutaram, eles aperfeiçoaram os conceitos, né, a partir das suas perguntas que você estava fazendo ali, a sua mediação em tempo real, como que você avalia o impacto dessa mediação dialogada na consolidação dessas aprendizagens que estavam fragilizadas? Eu vi de uma forma bem positiva, assim, principalmente para o nível mais básico ali. E realmente que estava um pouco mais defasado, eles conseguiram, pela correção coletiva, eles conseguem estar absorvendo ali outras ideias e outras formas de ver, né, de raciocinar. Porque às vezes eles ficam muito focados em uma coisa e quando a gente faz a correção coletiva, eles veem o todo, né? Então, acredito que consolida melhor.
Principalmente essa questão que estava fragilizada, que você notou, né? E estava lá, era bem evidente na questão dessa turma aí. Bom, quando você fez lá o seu PDP, né, e você pensou nessa implementação no sétimo ano com essa riqueza dos 3 caminhos que você criou, quando você colocou a questão dos alunos monitores para liderar e tal, você acha que a presença desses monitores te ajuda a otimizar o tempo e aprofundar ainda mais as suas intervenções? Ajuda. Porque aí, quando é alguma coisa mais simples, o próprio monitor ali, ele já auxilia. Então, o aluno vai me chamar quando ele já está avançando, né? Quando ele avança um pouquinho mais. Quando realmente o monitor não dá conta, não dá conta. ele vai. Essa validação que é legal, sabe? Às vezes, assim, eles já chegaram à conclusão e só te chamam para validar. Né? Então, essa é a importância do aluno monitor nesse momento. Então, ficou realmente muito legal. Bom, então agora eu vou só te dar uma orientação pedagógica, talvez, uma proposição, né? Dentro ali da questão das atribuições do aluno monitor, né, dentro de cada grupo, eu acho que talvez você devesse fazer uma orientação prévia com eles, sabe, para eles serem realmente os mediador ali de cada grupo, né, de acordo com o nível de desempenho, para eles resolverem as situações, para eles incentivarem mais os colegas a debaterem, né, sem ter essa sua ajuda direta. Então, isso vai liberar um pouco mais de gestão para que você faça o quê? Para que você consiga intervir naqueles grupos que têm mais dificuldade. Porque dentro do grupo do menor desempenho lá, aqueles que estão no básico, ou até mesmo abaixo do básico, os monitores também estão abaixo do básico, né? Ou no básico. Então, talvez ali você, enquanto os outros, se você der essa autonomia para eles mediarem, você consegue ajudar mais, fazer umas intervenções mais profundas e personalizadas nesses grupos que têm maior dificuldade. Então, como você ali no critério 2, né, atingiu o supera com essa questão da técnica de surpresa e realmente estimulou bastante a argumentação crítica, talvez você fazer uma manutenção e aprofundamento dessa postura aí mediadora, assim, para expandir mais ainda essa autonomia desses alunos, né? Fazer com que eles assumam realmente o protagonismo, que eles vão lá no quadro, né? Talvez, ao invés de você ir lá no quadro e colocar, de repente, eles mesmos poderiam, talvez, né, colocar essas estratégias ali, ou também fazer, como você fez essa divisão por percursos diferenciados, tanto do associar, quanto do comparar, quanto do esquematizar, num próximo planejamento, você colocar esses grupos com rendimento um pouquinho menor, dar algum material além para eles que eles fiquem calibrados, para que eles tentem se aproximar um pouco do próximo grupo, né? Aí, quando você coloca aquela questão contextualizada ali das ações preventivas, né, do cotidiano na comunidade, como você falou que eles trazem bem para o cotidiano, a questão do prefeito lá, né, que você comentou, lançar um desafio para eles. Se vocês fossem os agentes de saúde agora aqui no nosso bairro, né, com base com tudo que a gente fez aqui, dessas 3 formas de correção, com tudo que a gente corrigiu no quadro, qual que seria a orientação que vocês iam dar realmente para sanar, para eliminar a transmissão dessas doenças? Então, isso faz com que vai realmente consolidar essa transferência de conhecimento para essas novas situações, né, do cotidiano. Então, colocar os combinados seriam esses, né? Aplicar esse desafio de fechamento, talvez, ou fazer com que os monitores, assumissem a lousa, o Educatron ali para defender os debates comparativos que eles utilizaram. Queria saber se ficou claro para você esses combinados, se você acha que se sente à vontade, de repente, para utilizar eles em algum outro momento, que são válidos, você acha que são válidos? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Com certeza, a dos monitores, né, colocar na lousa, no quadro, eu até pensei, mas como eles acabam demorando muito para colocar por conta do tempo da gravação, eu mesma acabei fazendo. Mas era uma coisa que normalmente eu costumo fazer. Mas ficou ótimo, Diane. Mas ficou ótimo porque, assim, você não fez sozinha.
Eles que foram dando, você construiu com eles. É como se fosse esse mapa mental coletivo que você havia construído antes, né? Então, esse glossário, essas coisas assim, eles foram falando e você foi colocando as formas. Ficou ótimo. É só uma sugestão mesmo, né? Ótimo. Bom, então a gente finaliza aqui, né, o nosso ciclo de acompanhamento aí da temática 3. Eu quero destacar que seu planejamento, ele teve um rigor técnico, assim, na sua prática, demonstrou uma sintonia muito legal com o material que você produziu, com as rubricas, né, e a sua gestão de sala de aula. Então, eu quero agradecer a sua participação, o seu tempo, e principalmente a questão da sua abertura pedagógica, em compartilhar essa sua experiência, né, de uma forma tão transparente, e por esclarecer com tanta clareza como é que se deu essa interação com os estudantes, né, o fato deles não terem, ter um número menor, ainda você ter conseguido com êxito, né, e realmente de transformar esses resultados, esses dados, né, da Prova Paraná em uma aprendizagem real e contextualizada para os seus estudantes, porque a gente sabe que a gente vai ter outra prova, então, realmente são ações inspiradoras. E eu queria que você contasse comigo aí nessa jornada. A gente se vê hoje aí no nosso encontro de socialização, então me coloco à disposição para o que você precisar nessa sua caminhada pedagógica, né? Muito obrigada novamente. Eu vou só colocar um material para enriquecer realmente, né, para enriquecer o seu processo de replanejamento, quando você for fazer uma outra prática, que é um roteiro prático de metodologias ativas ali para estruturar esse comando dos estudantes monitores, e um guia de aprendizagem por pares, que seria como se fosse um infográfico ali que você pode acessar no portal oficial ali da SESC, uns agrupamentos produtivos de monitoria, né, para você, só uns linkzinhos mesmo para ajudar a desenhar aí as próximas trilhas de sucesso, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela paciência, porque para ver, né, o vídeo, nossa, tudo ficou bem longo dessa vez, então, e agradeço as sugestões e materiais. Imagina, estou à disposição, tá bom? Beijo, obrigada, até mais tarde. Obrigada, até. Tchau.